Vamos começar com o nosso redraft de 2001. E é um redraft Bem melhor do que 2000, né? para quem viu da semana passada, cara, pelo amor de Deus. Porque o redraft de 2000 é Tu o sa- pior draft o draft de 2000 é o pior draft de todos os tempos. E de 2001 não é maravilhoso assim, mas é bem melhor. E hoje a primeira pick vai pro Pipo. Eu comecei na semana passada, hoje é Antes, nossa. antes eu só queria comentar, tu sabe quem tá nesse draft? Quem tá nesse draft? Sam Dalembert. Sabe o que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Esse cara tem o melhor nome possível. Se ele vivesse no século XIV da Inglaterra, meu, é inacreditável, tá ligado? Como é que é o nome do cara, mano? Samuel Dalembert, Meu meu. Deus do céu, o cara é canadense ainda, velho. Mas vamos lá. Pick número 1 pra mim. Washington Wizards, relógio. Ah, eu acho, na verdade, que qualquer outro time, que não o time que ele parou, ele não funcionaria tão bem durante a carreira. Ele foi muito beneficiado pelo sistema e pelo técnico. Mas a minha primeira pick é o Tony Parker. Um Uh, pouquinho de questão pessoal misturada. Eu acho que a gente tinha a opção do Tony Parker e do Gasol nessa primeira pick. eu achei que ia com o Gasol, porque por causa das fotos das filhas, com as filhas do Kobe, eu escolheria o Gasol certamente agora. Tava bem empatado, desempatou pra mim. Não, tava complicado de decidir entre esses dois. Mas alguns numerozinhos do Tony Parker. 4 vezes ao NBA, 6 vezes ao Star. Mesmo os números do Gasol nisso, eles se equiparam bastante. Mas a gente pode não perceber também, porque os números do Tony Parker como armador, dando assistência, nunca foram muito inflados, mas o Tony Parker tem 20 mil, quer dizer, tá no top 20 de assistências all time, ele é o 19º, na verdade, e é uma categoria bem concorrida, tu vê acima dele jogadores basicamente que viviam de passe. E isso não pode parecer muito tu vendo jogos do Spurs, porque como um time benevolente, que todo mundo passa a bola, o Tony Parker não acumulava assistência na mão dele, mas ele tem ali as 5,5, 6 assistências dele por jogo na carreira dele. Mas O sistema do eu. Popovich não era propício para o armador ter várias assistências, né? É um sistema para o cara É, organizar o jogo, né? Não é um jogador que passa no Spurs, é todo mundo, então distribui muito mais. exatamente. Tu vê, tipo, jogadores com dom de passar a bola como o Ginobili que nunca levaram isso para frente também, porque exatamente como tu falou, o sistema é algo mais sobre os jogadores, não sobre funções específicas. Mas eu escolhi o Tony Parker por quê? Porque tem algo muito marcante para mim e em diferença com o Gasol, que é o Tony Parker teve um momento na vida dele, quando eu comecei a olhar basquete, o meu primeiro time que eu torci foi o Spurs, o Tony Parker era imparável no ataque. Para um cara tão pequeno que nem ele, pequeno eu digo de corpo, ele não tinha corpo para entrar, ele vivia dando aqueles spins dele, ele masterizou o floater, que numa época onde os armadores não estavam tanto ainda, a gente tinha ele, o Rondo, Derrick Rose, Chris Paul, Deron Williams, e ele meio que masterizou aquele floater, que foi uma arma bastante usada na década de 2000. Mas além disso, ele teve aquelas finais de 2007, isso para mim é o diferencial, porque eu ponderei entre a final de 2010 do Gasol e a final de 2007 com eles. E aquela final de 2007, Spurs e Cleveland, não foi algo tão disparelho, apesar do 4-0. Teve um jogo decidido por 3 pontos e outro por 1, no caso, né? Os dois em Cleveland. E o Parker chutou 55% de field goal e 57% de 3, se eu não me engano. 24 pontos por jogo, ele foi o MVP daquelas finais. E nisso aí de aparecer num momento mais decisivo, mais clutch, que nem ele apareceu também na final de 2013, quando apesar do Heat ter ganho, eu tenho aquela memória muito vívida do Tony Parker metendo aquela bola de 3 na cara do LeBron, na cabeça do garrafão, onde deu aquele step back, chuar, apesar do Spurs ter perdido aquele jogo. Por isso eu peguei Tony Parker. Mais efetivo ofensivamente, 4 títulos a 2, meu Mais, primeiro pick. mais relevante por mais tempo, eu diria, até o Tony Parker, porque ele teve sempre no San Antonio, abraçou. E, cara, eu fiquei muito em dúvida. Na dúvida, normalmente, eu acho que a história diz pra tu ir com um cara grande, né? Mas o Paul Gasol, como um cara grande, sozinho em Memphis, não fez muita coisa. Só que daí, quando ele chegou no Lakers, transformou a carreira dele. E o cara foi excepcional nas 3 finais que o Lakers chegou. E comprovou. Eu vi ele falando esses dias que quando ele chegou em Los Angeles, em nenhum momento ele tentou desafiar o Kobe. Ele falou, cara, eu tô aqui pra te ajudar. E o Kobe abraçou ele. Ele precisava disso, no caso, né? Porque, como tu falou, ele não foi lugar nenhum em Memphis.
mas ele não foi lugar nenhum porque ele era aquele jovem meio teimoso, sabe? Então, E essencial, na verdade, a participação do Kobe na vida dele. falam que ele é o cara que pegou o triângulo mais rápido que todo mundo, né? E o cara só combinou muito com o Kobe. E o Kobe Bryant passou 2005, 6 e 7 com o Kwame Brown, que por acaso foi a primeira escolha desse draft pelo Washington Wizards. E, cara, foi horrível. Foi aqueles anos que o Kobe fazia 35 pontos por jogo porque o time dele era horroroso. E daí, quando o Paul Gasol chegou, transformou aquele time do Lakers, né? Então, já estou aí como Los Angeles Clippers, segunda escolha, Paul Gasol, sem dúvida, sombra de dúvida. Eu acho que é uma E escolha muito... Cara, quem tu pegar dele do Tony Parker, tu vai estar muito bem servido. Não são MVPs, mas são caras que vão te ajudar a ganhar um campeonato, com certeza. sim. E é engraçado perceber, porque eu dei uma pesquisada também, e tem argumentos pro Gasol ser o MVP das finais de 2010, no caso, né? Porque eu dei uma olhadinha nos stats dele e tanto a offensive rating quanto a defensive rating dele é maior que a do Kobe. E no jogo 7, ele fez aquela partida inacreditável de 19 pontos, 18 rebotes, com o Kevin Garnett marcando ele. Então, Aquele tem jogo, esse argumento também. aquele jogo foi uma loucura, né? Eu sempre falo essa final, o pessoal Foi uma olha, loucura. mas os números foram muito baixos, cara. Não tinha Foi como uma pontuar naquela loucura, final. meu. Tu entrava por dentro do garrafão, tu tomava tapa de todo mundo, não tinha o que fazer naquela final. E o Gasol jogou muita Sério, bola. o Eu último diria quarto que, daquela final foi inacreditável. eu diria que ele não dá para competir. Eu não colocaria ele para competir realmente com o Kobe, porque ele teve dois jogos muito ruins, jogos 4 e 5, Uhum. né? Os dois em Boston, se eu não me engano, ele foi muito mal e o Kobe jogou muita bola nesses dois jogos. Se o Gasol O tivesse Kobe ido teve médias bem, muito altas, sim. se o Gasol tivesse ido bem, acho que o Lakers tinha matado antes, sério, mas ele foi muito mal. Mas ainda assim, ele foi o segundo cestinha da série, 10 pontos atrás do Kobe, mais ou menos, mas na frente Uhum. do Pierce. Então, cara, eu adoro. Ele foi All-Star em 2016, o Gasol, entendeu? Ele tem uma carreira muita longevidade e tal. Sim. Olha, pra quem pegou Michael Redd e Mike Miller no último draft, cara, a gente tá com ouro na Tá, mão. não, a gente tá ótimo. A gente vai seguir ótimo. É. Mas na terceira escolha, então, Atlanta Hawks no relógio, a tua? Ah, eu. Foi uma escolha difícil também. Eu fiquei entre dois jogadores para posição 3 e 4. Mas eu vou pegar o aniversariante do dia. Aliás, hoje é dia 16. 16. Hoje é dia 16, então feliz aniversário, Zibo. Zach Randolph foi minha terceira escolha. Por quê? Zach Randolph, uma vez ao NBA, duas vezes ao Star, devia ser 3 ou 4. Ele teve temporadas excepcionais ali no Knicks, onde ele não ganhou muito, e antes disso também no Portland, onde, onde ele teve mais de 23 pontos, ou mais de 22 pontos por aí. Mas o que aconteceu com o Zibo e por que ele é tão encantador para mim? E para ti também, na verdade, a gente lembra principalmente quando a gente fala do Memphis Grizzlies, daquela upset do Grit and Spurs, grind. daquele time. Hã? Grit and grind. Grit and grind. Aquele time, defensivamente falando, é bizarro pensar que tem tanta arma defensiva naquele time e tanta arma pesada. Porque a gente tinha o quê? Tony Allen naquele time, Shane Margasol, Battier, Marc Margasol mal. Gasol, que já foi Defensive Player of the Year, Mike Conley, que já Mike Conley. foi ao Defensive Team. A gente tinha Cara, um ninguém time queria pegar o que Grizzlies. O Grizzlies era o time que ninguém ninguém queria pegar queria o ver Grizzlies. no meio da temporada. Bah, uma quarta-feira jogar contra o Grizzlies assim era bah, não é o jogo que eu quero. E Eu vou te dizer que. Falei. não, eu vou concordar contigo. Eu ia pegar o Zibo também na terceira posição. Eu acho que tem uma conversa bem boa do 3 ao 6 ali. Mas acho que ele foi um cara bastante consistente. Não tinha um ego muito alto. Tu poderia tranquilamente botar ele com outras estrelas. E teve Uhum. temporadas de 23,6 pontos por jogo em Portland 2006 2007. Não, ele passou 10 temporadas, desde que ele deu esse upgrade dele, que ele ganhou um MIP em 2004, se não me engano. Ele passou de 2 pontos para 8 para 20. Ele deu esse boom para 20 e depois ele passou 10 temporadas com 20 pontos por jogo e 10 rebotes. Então ele era um cara muito consistente também. Inclusive, ele estava naquele time do Spurs, que foi o segundo time, né, desde que o playoff está nesse formato atual, Do a, Memphis, tu disse? a ser o oitavo colocado a ganhar do primeiro, né, em 2011. O Memphis ganhou do Spurs, que era o Sim, primeiro colocado. Então, sim, cara, meio louco, né? Quase ganharam do Golden State. Em sim. 2015, o Memphis estava 2-1 no Golden State, já com Curry, já com todo mundo, e acabou entregando depois, mas estava ganhou um jogo em Oakland. Então, assim, Não, esse time teve vários ECs nos playoffs. Quando eles chegaram na final de conferência, eles foram varridos pelo Spurs, e entendível, porque aquele time de Spurs estava muito bem justificado, muito bem assentado com o Big Three, mas o Kawhi
já subindo de nível, mas a gente também tem, e eu apostava neles depois que eles passaram do Spurs nessa série, chegar provavelmente numa final de conferência também, eles estavam sem o Rudy Gay ainda, que era o maior pontuador deles na temporada regular, né? Então, aquele garrafão de Gasol e Randolph era uma das coisas mais assustadoras em playoffs, onde tu pode ser mais físico. Ninguém queria enfrentar eles. Era bizarro, eles perderam de 4-3, eu acho, pro KC depois, porque o Durant meteu mais de 40 pontos num jogo 7. Aquela série foi louca, aquela série foi muito louca. Mas enfim, vamos seguir então. Quarta Mas, escolha. enfim, Zibo, minha terceira escolha. O Zibo era minha terceira, então na quarta pelo Chicago Bulls. Cara, essa aqui foi um pouquinho difícil. Eu vou com um cara que é um dos caras mais burros da história da liga, daqueles lá que a gente já convertiu. Vai fazer um top só de atletas que não sabem ser atletas. O Zibo era também a minha terceira escolha, então na quarta, pelo Chicago Bulls, eu vou pegar um cara que é um dos mais burros da história da NBA. E a palavra é forte, mas a palavra ela tem que ser utilizada, porque a gente vai fazer um top 10 só de jogadores que não sabem ser atleta e aproveitar o talento que tem. E esse cara é o Gilbert Arenas, que em 2005 fez 25 pontos por jogo, em 2006 fez 29 pontos por jogo, em 2007 fez 28 pontos por jogo. Depois ele foi pego com arma e a carreira dele praticamente acabou. Ele nunca mais jogou mais de 32 jogos na carreira dele. Aliás, 49 ele jogou por Orlando em 2011, só que ele fez 8 pontos por jogo. O cara se acabou na NBA, ele era uma estrela, ele fez 60 pontos em um jogo contra o Kobe. Ele era um armador extremamente dinâmico e, cara, é uma pena, mas eu penso assim, se eu fizesse a carreira dele de novo, botasse um psicólogo, alguma coisa, talvez eu conseguisse tirar bastante dele. Era um cara que podia ter, tipo... Eu acho que nas condições certas, ele seria um dos jogadores que teria potencial para mudar a NBA. Tanto em fiscalidade quanto em chute 3, ele tinha tudo. O arsenal ofensivo dele era uma das coisas mais bizarras que a gente já pôde ver. Pena que o período de tempo foi muito pouco, como tu disse. E analisando o Arenas, a gente pegando a skill crua, talento cru dele, ele é um dos caras que poderia mudar a NBA se posto na situação certa, sendo bem gerenciado, com um psicólogo, bem como tu falou, porque o arsenal ofensivo dele é uma das coisas mais bizarras que a gente já pôde ver na NBA. A temporada de 2006, até que eu acho que foi a melhor temporada dele, onde ele teve 29 pontos por jogo de média. Ele teve como primeira rodada de playoffs o Cleveland do LeBron e ele foi eliminado em 6 jogos, mas ele jogou 47 minutos e teve 34 pontos de média naquela série. Então, ele jogou muito da carreira dele sozinho também, porque se a gente vai ver o restante do time do Wizards, era um time bem pífio. Mas que pena que não deu certo. Não era minha quinta escolha, aliás. Não era minha quarta escolha, aliás. Mas... seria uma aposta minha, mas é que, cara, pra botar em perspectiva, né? 29 pontos por jogo em uma temporada. Quem é que não fez isso? O Carmelo nunca fez isso. O Paul Pierce nunca fez isso. O Kawhi Leonard nunca fez isso. Acho que o Paul George não fez isso ano passado também. Também não. Então, assim, é muita coisa, cara. A gente acha que não é, mas, cara, 29 pontos por jogo é uma barreira que pouca gente chega. É uma pena, né? Que ele é um dos caras, ele é o Adriano, talvez, da NBA, dá pra dizer. Ou o Anderson, que era do Grêmio, foi pro Inter. Enfim. O Adriano é uma baita pessoa, né? O Arenas não sei, mas... Não, o Adriano é uma baita pessoa. Desculpa, Adriano. Adriano, Deus me perdoe. Se estiver assistindo aí, Adriano. Mas, enfim... relógio pra mim... Escolha Golden State, relógio. Eu tinha pego na minha quarta colocação esse jogador e o Arenas tinha ficado para quinto isolado. Eu não tinha ele disputando a terceira e a quarta colocação. Mas na minha quarta colocação eu peguei o Joe Johnson, um dos jogadores mais clutch que eu pude presenciar olhando, botou o Paul Pierce numa cadeira de rodas também, quando jogava no Nets, com aquele crossover dele que ficou famoso. O Paul Pierce ficou literalmente de 4 na quadra. Foi bem vergonhoso, na verdade, para acabar nos anos finais de Paul Pierce de Celtics. Mas eu estava vendo um dado interessante, antes de ir para os dados mais abrangentes do Joe Johnson. De 2007 a 2017, ele teve 8 buzzer beaters game winning. E nesse período de tempo, ninguém teve mais de 4. E se tu vai procurar também as tabelas de jogadores mais clutch dessa geração, tu tem LeBron, tu tem o Kobe, tu tem o Carmelo até ali presente e tu tem o Joe Johnson, num top 8, top 7 ali, que talvez a gente não esperasse ver ele, quem não viu ele jogar, porque tu tem que ver o impacto do Joe Johnson jogando nesses últimos minutos finais. Ele era aquele tipo de jogador que a gente tem como dog, ele gosta de ter bola nesses minutos finais, tanto que o apelido dele é ISO Joe, não é jogada
feita para ele. Só dá a bola, sai da frente e ele vai decidir o jogo para ti. Mas fora isso, a gente tem como dado. Ele foi 7 vezes All-Star, o que também abre os olhos, arregala os olhos, porque É bastante, 7 vezes All-Star é um bastante. cara 10 é anos bastante praticamente vezes. de qualidade. Sim, ele foi uma vez ao NBA Team, foi do third team. E além disso, ele tem na carreira a marca de 37% em bolas de 3. E isso poderia ser maior, porque nas 3 últimas temporadas dele, ele teve, se eu não me engano, 26%. E eu não sou muito bom em matemática, mas se tu excluir essas 3 temporadas, ele pode dar um upgrade ali, quase chegar a 40% na carreira. E isso é um número extremamente expressivo, ainda mais jogando hoje. O Joe Johnson jogou metade da carreira dele na década passada, onde a gente não usava tanta bola de 3 e ele era muito explosivo. Teve uma temporada que ele chutou 50% de 3, eu acho, com o Nash no Suns, se eu não me 47, engano. 8%, né? Aquele time do Isso é Santos. bizarro, chutando 5 bolas por jogo. É bizarro esse número para a época. E então tem muito disso. O Joe Johnson tem médias na carreira, várias temporadas onde ele passou dos 20 pontos por jogo. Ele é um cara que fez mais de 20 mil pontos por jogo. São poucas pessoas que passaram essa Na carreira, no barreira caso. também. Na carreira. Desculpa. Por isso ele estava isolado para mim em quarto Para lugar à dar um frente do pouquinho de, Arenas. Ele foi. pra dar um pouquinho de contexto, pessoal que não conhece tanto dessa época, cara, era uma época muito. Estatisticamente, era uma das piores épocas da história do basquete, porque não era um basquete eficiente, né? Tu saiu Sim, daqueles anos 90, onde tu jogava só perto da cesta, e não era a bola de 3 de hoje, que é altamente eficiente, então era o jogo mais ineficiente possível. Mid-range jumper, arremesso de média distância, que é o pior arremesso dali, de basquete que a gente entende do uhum. basquete hoje. O Joe Johnson era um dos exemplos disso. Eu gosto de dizer que ele era um Jamal Crawford de luxo, dá pra falar. É um cara que produzia bastante. E assim, ele, dado interessante aqui, ele teve 4 temporadas seguidas, 82 jogos. Isso é muito, Cara durável também. Sim, muito cara durável. durável. Mas eu gosto bastante do Joe Johnson também. Eu acho que ele não teve muito sucesso, nunca passou da semifinal de conferência. Nunca jogou em um Aquele time grande do time Atlanta Hawks também. era bem frustrante. Sim, Até achei que pelo Houston em 2018 ele poderia ir melhor. Ele passou com o Houston em 2018, só que ele não jogou praticamente, né? Mas sim. enfim, dando sequência, agora tô na sexta escolha, né? New Jersey Nets. E eu vou, cara, com o cara mais bem sucedido, talvez, desses últimos aí que a gente falou, que é o Tyson Chandler. Tyson Chandler foi jogador de defesa do ano, foi campeão com o Mavs, foi All-Star. O curioso do Chandler é que quando ele foi jogador de defesa do ano, ele foi segundo time de defesa na NBA. Isso acontecia Sim. até um pouco tempo atrás, hoje não acontece mais, eles consertaram isso. Seria o equivalente de, não sei, tu ganhar o Oscar de melhor filme, mas tu não ganhar o Oscar de melhor filme estrangeiro. Entendeu? Tipo Parasita, ganha só melhor filme e não ganha o melhor filme estrangeiro. Seria mais ou menos isso. Mas, cara, eu gosto do Tyson Chandler, acho que ele teve uma época bem boa, nunca foi craque, né? Não foi crucial para aquele título do Mavs. Mas sempre eficiente no que ele se propôs a ser. Sempre Sempre. eficiente, cara de sorriso largo, cara bem grande, pegava muito rebote, eu acho que marcava bem. Ótimo, ótimo companheiro de time, Ótimo né? companheiro do time, tá na NBA até hoje, é um cara bem de bem com a vida, tu vê assim. Então, gosto dele Sim. nessa posição, nem sei se tem muito que a gente possa adicionar, eu acho que Tem duas histórias que eu queria falar dele rapidinho que eu acho muito interessante, porque para quem não sabe, o Tyson Chandler, ele foi tradado porque ele teve uns 3 anos bons com o CP3 ali em New Orleans, no New Orleans Hornets, quando não era Charlotte ainda, tendo 10-10 de média, e ele foi tradado pro OKC com Westbrook, Harden, Durant e Ibaka. E eu gosto de pensar no potencial desse time, porque em vez de Kendrick Perkins, seria o Tyson Chandler que veio ser campeão 2 anos depois pelo Mavs. Então, provavelmente, e o general manager do OKC deu wave no Tyson Chandler por causa da saúde dele, porque até lá ele era um jogador muito baleado, em questão de pé, tornozelo e tudo mais. Mas o potencial desse time seria sinistro, bizarro, se fosse esse quinteto que eu acabei de mencionar. E outra história engraçada é que o Tyson Chandler foi o segundo pick do draft, né? E tem essa história engraçada que ele é o segundo pick desse draft. Atrás Kwame Brown. Kwame Brown. Kwame, E também tem essa história engraçada que ele e o Kwame Brown foram treinar, eu não sei com que estrela da NBA, na frente de um monte de general manager, e o Kwame Brown deu um pau no Tyson Chandler. Ele eu juro, em questão de drill, skill, X1, ele deu um
pau no Tyson Chandler, porque na época os dois estavam bem pareados para ser a primeira escolha. Como o LeBron acabou sendo picado primeiro, ninguém nunca mais ouviu falar dele, só por ser talvez o maior bust da história. Mas eu queria mencionar essas duas historinhas aí, mais em questão de conhecimento geral. Não, tudo bem, certinho. Vamos passar então, sétima escolha. Conforme vai baixando o nível, a gente vai falando menos, vocês podem perceber. A gente vai fazer até a 14ª, no caso. A gente só vai escolher os caras meio aleatórios mais no final ali, porque não tem tanta gente boa nesse draft, sendo um draft bem melhor que o do último, mas não é um dos melhores de todos os tempos, nem perto. Mas enfim, sétima escolha, New Jersey Nets. No relógio era trocada para Houston, no caso. Trocada para Houston, no caso. A minha sétima escolha, trocada para Houston, e ele queria bem lá, como ele teve boa parte da carreira boa lá. É um jogador que talvez tu não esperasse nessa posição, mas eu tinha ele em sexto na minha tabela. E se chama Shane Battier, meu. Shane Battier, segundo as minhas pesquisas, e para quem tiver a fim de olhar no Basketball Reference, esse é um dos caras mais vencedores da história recente. E esse cara é tão vencedor, na verdade, que ele foi jogador de Duke no college, e no senior year dele, que é o 4º ano de faculdade, quando ele se tornou titular de Duke, eu tenho as estatísticas aqui do que foi campeão naquele ano da NCAA, e o Shane Battier teve médias de 20 pontos por jogo, 2 tocos, 2 steals e 7 rebotes. Foi o melhor jogador da universidade naquele ano, foi para a NBA com uma proposta diferente do que ele transcorreu durante a carreira, que foi se tornar esse 3&D e especializar isso durante os tantos tempos que ele passou na NBA. Mas a gente tem muitas coisas para lembrar do Shane Battier. A gente tem muitos vídeos dele, por exemplo, marcando Kobe naquela semifinal de conferência contra o Lakers, onde popularizou aquela famosa mão na cara, na verdade, que as pessoas usavam desde sempre, mas ficou bem exposto aquilo, Ele né? chutou 38% de 3 na carreira, tem 2 seleções para time de defesa e foi bicampeão com o Miami, sendo importante. Tem várias imagens dele cavando falta de ataque. Sim. É um cara de time, vocês percebem que o Pipo gosta daqueles caras que eles não vão pedir a bola no time, né? Mas esse cara é literalmente uma peça perfeita para ser o teu quarto jogador, num time campeão, sabe? É o cara que vai marcar o melhor jogador do outro time e é o cara que vai meter as bolas de 3 quando precisar meter. Além disso, tem esse fato engraçado, corroborando com a ideia de que o Shane Battier é vencedor, tem a mentalidade muito forte, que foi quando o Heat foi campeão em 2013, o Heat teve uma série muito difícil na final de conferência contra o Pacers também. E o Shane Battier não jogou ele jogou 7, 8 minutos no jogo 5, 6 e ele não jogou no jogo 7. O Heat ele passou os 4 primeiros jogos jogando 7 minutos por jogo e ele estava indignado, porque no título de 2012 ele era titular do Heat. E o Shane Battier era a melhor peça para tu conseguir marcar um Ginobili ou até um Tony Parker se precisasse, porque o Mario Chalmers não era grande coisa. Esse cara, ele foi posto de novo no jogo 6, jogando 12 minutos, 3 de 4 para 3, e no jogo 7 ele teve aquele jogo inacreditável de 6 de 8 para 3. E basicamente, se ele não tivesse essa porcentagem de arremesso no jogo 7, o LeBron teria um título a menos também. Teve muitas pessoas que salvaram o LeBron naquele título, né? Shane Battier foi uma delas. E com certeza, o cara do time, um cara para tu ter no time, 3&D Gods, Shane Battier é minha escolha. Eu tiro um pouquinho mais para baixo, eu gosto dele, mas eu tiro ele um pouco mais para baixo. Eu penso, se eu não tivesse um LeBron no time, quem é que eu ia querer? Né? Então, na sétima escolha, aliás, a minha 8ª escolha, né, pelo Cleveland Cavaliers, eu vou... Olha só, esse Cleveland teria LeBron logo mais, né? Então a gente tem que pensar nisso. Hoje a gente tem que pensar nisso, na época não tinha como saber. Cara, eu vou com o óbvio aqui, então, pra mim até agora, o Gerald Wallace. Foi All-Star uma vez, pelo menos. Teve um número ali de 8 temporadas de mais de 15 pontos por jogo, que é bastante. Foi líder de roubada de bola um ano, que não quer dizer absolutamente nada. Mas ele tinha um aproveitamento legal no auge da carreira dele. Pegava 10 rebotes por jogo nos melhores anos. Cara, era um bom jogador. Não tem muito mais a acrescentar. Nunca ganhou uma série de playoff, então, assim... Foi All-Star, esse é o meu argumento. Ele teve bons anos ali, esse é o meu argumento. Não tem... Tu tinha pessoas melhores para pegar na frente dele. Esse cara não entrou no meu top 10. Cara...
Mas Eu acho que se eu botasse alguém ali com ele, de repente ele poderia ter produzido um pouquinho mais. E ele era estiloso, assim, ele é um cara estiloso. ele era um cara estiloso. Ele E era ele um se cara. alimentava muito mal. Ele é o equivalente a ti se alimentando. Então provavelmente tu gosta dele por isso, Isso é né? uma falácia, tá, pessoal? Eu como bem, tá? Não como um frango com mumu à meia-noite, mas tudo bem. Vamos Eu lá. não tenho muito a complementar. Esse cara não entrou no meu top 10, então na minha nona colocação, eu vou pegar o Richard Jefferson. Eu tinha ficado entre ele e o Jason Richardson para tua pick do Gerald Wallace. Mas eu prezei pelo Richard Jefferson porque, principalmente, ele é um ótimo teammate, na verdade, por onde ele passa. Sendo que nos bons anos do Richard Jefferson, ele também teve um bom spam ali de 20 pontos por jogo. Ele era basicamente aquele ala da posição 3 que vai te proporcionar uns 18 pontos por jogo, 5 rebotes, umas 3, 4 assistências. E isso não é tão útil hoje, mas era útil na época. Além disso, o Richard Jefferson, reforçando o que eu disse sobre ele ser um ótimo teammate, eu tenho muito guardado que ele pegou a fase do crescimento do Curry, do Clay e do Draymond jogando no Golden State. Jogou duas temporadas com ele. E depois que ele foi para Cleveland, ele não era aquele cara que ficava de sorrisinho cumprimentando os três ou todo o elenco do Golden State antes do jogo. Ele estava em Cleveland para defender Cleveland. Ele queria brigar, se fosse para brigar, ele teve aquela dunk inacreditável na cabeça do Clay no jogo de Natal, eu acho, entre Cleveland e Golden State. E eu pico o Richard Jefferson também um pouco mais por isso, porque o decaimento dele depois do 10º ano de NBA foi algo estrondoso. Não deu nem tempo de piscar. O Richard Jefferson estava metendo de 18 para 7 pontos por jogo. Mas ele era um ótimo teammate, realmente, pro LeBron no final. O LeBron gosta muito dele. Ele tava, se eu não me engano, ele era menor na escolha também, agora me esqueci, na verdade. Mas, enfim, meu próximo cara embaralhou. Essas duas últimas escolhas me embaralharam. É, E agora eu tô assim, o curioso dessa minha escolha agora é que a NBA ela é muito legal, né? Porque a gente vai olhar pra trás, tem uns caras que foram All-Stars com anos que tu vai ver que por que esse cara foi All-Star. E é por isso que tu tem que acompanhar um ano pra saber realmente como é que foi, não é só ler os stats e ver vídeo. Mas eu vou com o Jason Richardson agora na 10ª escolha, então, pelo Boston Celtics. Cara, o Jason Richardson na melhor temporada dele fez 23,2 pontos por jogo. O próximo cara que eu ia escolher era o Mehmet Okur, que é um cara da Turquia também. deixa que eu falo sobre ele daí. Uhum. E esse cara, bom, enfim, o ano de esse Mehmet Okur foi All-Star num ano bem inferior ao do Jason Richardson, menos de 5 pontos de média, Uhum. sem fazer muito mais de rebote, de pegar o 9 rebotes por jogo, mas, cara, não é nada especial para um power forward center, né? E o Jason Richardson chutava muito bem de 3, cara. Média de carreira 37%, não pegando essa era de quem chuta de 3. O cara fez mais de 20 pontos 3 vezes. Eu acho que é um cara também, jogou pelo Golden State lá no começo. A gente pensa, né? Pô, e se esse cara tivesse no Golden State campeão ali, será que ele não poderia ajudar bastante? Sim. Então é aquele cara que perdeu a chance talvez de brigar pro campeonato, uma excelente equipe por 10 anos que ele foi draftado muito cedo. Então, bom Sim. jogador, bom jogador. O caso do Jason Richardson, para mim, é um caso claro de talento bruto e puro, no caso. Se eu não me engano, quando ele jogou no Suns e ele caiu que nem uma luva no Suns, ele teve aquela run dos playoffs onde o Suns perdeu foi pro Lakers, eu acho, onde ele tava com médias de 20 pontos por jogo nos playoffs. Isso. Ele realmente era um cara útil. Na verdade, a gente pode ver aí com o exemplo do Joe Johnson e do Jason Richardson que todo mundo produz mais com o Nash, né? Mas, enfim, o Dessa é a primeira problema é escolha. que... Vai seguir mais pra Oi? então. Vai Vou. seguir mais? O, Segue. proble... tá. O problema é que eu ia picar o Jason Richards como 10 também. Shane Battier subiu tanto na minha lista, porque de 15 temporadas na NBA o cara foi 4 vezes para os playoffs. Ele perdeu muito tempo naquele time de Golden State e eu fiquei meio em dúvida porque era um cara que estava confortável em pontuar e não ganhar durante muito tempo da carreira. Então isso pesou um pouquinho para mim, ele desceu na minha lista. Vamos embora. Bom, 11ª escolha. Vocês estão vendo que tá muito Décima. melhor do que no último, né? O 10º cara da nossa lista hoje fez 23 pontos por jogo na sua melhor temporada. Isso é um draft respeitável, cara. Então, assim, E o 11ª décimo escolha primeiro pelo Boston de é, novo. é, Boston de novo. é um All-Star, né? Mehmet Okur, essa
esse nome difícil de falar. Mas o que que eu posso dizer sobre esse ala pivô com poucos rebotes, como o Marco falou? Ele jogava um pouco à frente do tempo dele. Eu estava dando uma observada aqui nos dados e de 2007 a 2010, respectivamente, ele chutou 38% para 3, 39%, 45% numa temporada e 38%. E não era chutando uma bolinha como pivô, era chutando 4 bolas por jogo para 3. Média de Então esse carreira cara hoje 37%. 37% na carreira para 3 e também 3,5 pontos por jogo e 7 rebotes, o que não é ruim. Ele é o típico ala pivô europeu que vem para a NBA hoje jogar também, mas que seria melhor utilizado hoje. Eu acho que hoje ele teria espaço para chutar mais umas 2 bolinhas por 3 aí e não aumentaria o número de rebotes dele, seria uma negação ofensiva. Mas a gente pode ver casos como o Mirotic, por exemplo, que funcionam na NBA, que são jogadores que são preteridos por técnicos que gostam de um basquete mais coletivo. Esse cara alto que vai para a zona morta ou pode fazer um pick and pop e meter a bola quando necessário como desafogo, quando tu precisar, no caso. Então, 11ª escolha, um jogador à frente do tempo dele, um pouco também o Mehmet Okur. A partir daqui começa a ficar mais difícil. Acho que a gente acaba um pouquinho a elite desse draft, começa a baixar o nível. Em 10º lugar, agora eu também fui por um argumento que o Pipo gosta muito. 11º, no caso? 12º lugar agora, desculpa. 12º? É Isso, 12º. pegou 11º para 12º meu. No caso, agora eu tô draftando para o Seattle Supersonics, que não existe mais. Então, um cara que talvez fosse pegar o início da carreira do Durant. Cara, eu vou com um cara que foi campeão da liga em 2011 com o Mavs, Brandon Haywood. Melhor temporada dele, 10,7 rebotes. 50%, 52% de field goal, muito bom. 52,8. 80 jogos, pelo Washington, no caso. Foi campeão com o Dallas fazendo excepcionais 3,1 pontos por jogo nos playoffs. Uma coisa assim surreal. Mas aqui eu acho que já entra num ponto que eu quero um cara que vai estar lá, pode me dar uma arremessinho ali, eu posso confiar de botar ele na quadra. Não preciso de mais ninguém Ele pra trazer. Então é é o isso aí. pivô que vai fazer o jogo sujo pra ti, ele vai fazer o jogo do Bucket ali pra ti, Não tem mais muito largo. o que adicionar. Então eu vou Exato. com o Brandon Haywood aqui na 12ª colocação. 13ª é do Pipo. Ainda tem uns caras legais Na, nesse draft. Mas Não, só não, que tem esse tal de. Na 13ª colocação, eu até vou pegar ele. E eu convido vocês a entrarem na página do Basketball Reference, porque eu vou falar um pouco da foto dele também. Que é o Troy Murphy, canhoto, branco. E se vocês observarem, quem eu tô observando aqui, ele tem cara de quem mamou uma madeira até os 10 anos e que a mãe chama ele de vida na frente dos amigos até hoje. É um dos únicos negócios que eu tenho para dizer ele, fora que ele chutou 39% para 3 durante a carreira. Inevitavelmente, na liga de hoje, a gente tem que considerar um pouco isso. A gente acha que a gente está avaliando muito por meio a meio, né? Metade pela carreira e metade pelo que seria útil hoje. E qualquer cara que chuta 40% de 3 hoje é útil no meu teve uma time, boa nem que temporada seja ele. para sétimo jogador. 15 pontos, 10 rebotes por jogo, não foi ruim também. Teve mais umas temporadinhas ali de 11 pontos, bem útil. E para fechar, então, 14ª colocação agora, que seria, no caso, o Troy Murphy, pelo Golden State Warriors. Cara, aqui tem muita gente, né? Samuel Dellenberg, como o Pipo pontuou, é o melhor nome. Eu vou picar ele pelo nome. Eu picaria ele pelo nome. Do quarto século. O Brian Scalabrine, né? O White Mamba, um cara que foi excepcional pelo Celtics, foi campeão da NBA. Mas eu vou pegar o Ed Curry, cara. O Curry não conhecido. Foi campeão em 2012 com o Miami, olha só. Fazendo excepcionais 2,1 pontos por jogo. O Ed Curry, Teve médias boas na carreira. teve umas boas médias. Em 2007 ele fez 19 pontos por jogo. É um cara que, se ele vai ser do primeiro, segundo, terceiro, quarto, cara, ele não vai te dar praticamente nada. Ele tinha 2,13 m, ele era bem grande, já liderou a liga em field goal. Não foi conhecido porque também jogou numa era que tinha grandes muito bons. Acho que é um cara sólido. Esse cara era o Cantor da época. Na pior forma do Cantor. É. Ele não defendia porra nenhuma. Se tu for ver o plus-minus dele, era algo deprimente. O plus-minus do Ed Curry era muito baixo, mas ele era aquele cara que tinha um arsenal ofensivo bem grande. Mas esse ano o Cantor tá com o defensive rating. Eu boto fé no Cantor. Tô botando fé. Não vamos só pelos stats, tá, pessoal? Assistam os jogos. Mas, enfim, Ed Curry fechando, então, esse nosso draft. Samuel Lambert ficou de fora. Pois é, agora assim, a escolha espiritual, né? O D'Alembert, o cara tem o melhor nome que eu já vi na história da NBA, eu acho, cara. Meu,
Tem outro cara Juro bom aqui, que. que é um jogador do Senegal, o Dessagana Diop, nome excelente também. Não, agora a gente tem. E A vamos gente dar, tem vamos dar uma. um A pouquinho gente de amor. tem o Kendrick Brown, que é um baita nome pra ser rapper hoje também. Vamos dar um amor pro cara mais memificado da história da NBA, que é o Kwame Brown. Quem acompanha basquete há um bom tempo sabe quem é o Kwame Brown. Cara, esse cara foi uma loucura. Esse é o cara que eu me pergunto como é que eles draftam um cara como esse em primeiro lugar, né? Mas Exatamente foi. pelo que eu te falei, meu. Ele deu sorte num dia. É aquele cara ruim dos treinos que tem um dia no coletivo, no pick-up game, E daí o que ele time vai vai. lá. Essa é a nossa É, escolha. O cara jogou bem um dia. Vamos pegar esse cara que vai mudar a franquia. Bom, enfim, pessoal, vamos chegando aqui ao final do segundo redraft 2001. A gente vai ainda até 2019, que é 2020. e a gente espera que só melhore a partir de agora. Como vocês É, viram, 2001 foi melhor e vai melhorar mais. 2002 ainda não é o mais legal em 2013, acho que todo mundo deve saber. Mas enfim, vamos ficando por aqui. Não deixem de nos seguir nas redes, se inscrever aqui no YouTube para nos ajudar. E deixem sugestões, deixem as posições do draft de vocês aí embaixo. E até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.